nós analisamos a legitimidade ativa da revisão criminal, nós devemos então nos debruçar na análise do artigo 623, que traz ali quase que uma capacidade postulatória dada ao habeas corpus, a revisão criminal, dada a sua importância de recuperação do status dignitatis e manejo para a correção de um erro judiciário, seja erro improcedendo, seja erro injudicando, traz um arcabouço de legitimados ativos maior do que se fosse uma ação comum e não uma ação autônoma de impugnação, que é a natureza jurídica da revisão criminal. Então, como primeiro legitimado ativo para a propositura da revisão criminal, tem ali o próprio condenado. Ou seja, o condenado, atuando em causa própria, pode oferecer revisão criminal, se julgada procedente, se levada até o tribunal, tem toda essa legitimidade. Como legitimado ativo, o artigo 623 do Código de Processo Penal também elenca o procurador habilitado, ou seja, aquele advogado constituído, tem toda a legitimidade para propor, para oferecer a revisão criminal. Aqui um detalhe, quando o artigo 623 avança nos legitimados ativos, ele traz também como legitimados para oferecer a revisão criminal em caso agora de falecimento do condenado, antes da propositura da revisão criminal, o cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão. É claro que devemos observar a possibilidade do companheiro também manejar a revisão criminal, visto que o Código de Processo Penal e qualquer outro dispositivo ou diploma infraconstitucional deve ser analisado e interpretado sempre à luz da Constituição. Então, quando o Supremo Tribunal Federal traz uma interpretação de que o companheiro tem os mesmos direitos do cônjuge, também devemos aqui no artigo 623 trazer a possibilidade do companheiro manejar a revisão criminal em caso de falecimento do réu ou do condenado. Obviamente que quando nós tratamos de união estável, deve haver a prova daquela união estável, assim como há a prova também no casamento ou de qualquer outro parentesco. A união estável também depende de prova para que o companheiro tenha legitimidade ativa para manejar a revisão criminal em favor do condenado. Obviamente que, tratando dos aspectos práticos da revisão criminal, é necessário, e nós vamos, com o avançar do curso, observar isso mais a miúde, com mais detalhes, é necessário que a revisão criminal seja acompanhada de documentos essenciais, documentos indispensáveis. Um documento indispensável que deve sempre lastrear a sua revisão criminal é a certidão de trânsito em julgado. É claro que recomenda-se na prática que seja juntada também cópia integral dos autos, se for o caso, ou que se requeira o seu apensamento, aquela revisão criminal, ou até ser manejada a ação de revisão de justificação anterior àquela revisão criminal, que seja então juntado aquilo colhido na ação de justificação para que dê lastro probatório à sua revisão criminal, visto que há um entendimento forte jurisprudencial de que na revisão criminal não há possibilidade de dilação probatória. Então, na prática, é mais difícil que o condenado ou os seus representantes legais o façam. É claro também que o relator daquela revisão criminal pode nomear curador especial para o réu que falece no curso do processo, mas sempre se recomenda que um advogado habilitado, fazendo o seu devido acompanhamento da revisão, municiando ela com as provas e com os documentos necessários, faça para que não haja perda da chance de manejar aquela revisão criminal sobre aquela prova ou sobre aquele fato que deve ser ventilado para obtenção da procedência da revisão. Avançando, então, nós podemos agora tratar dos legitimados passivos na revisão criminal. Nós não temos legitimados passivos na revisão criminal. Não há polo passivo na revisão criminal, apenas polo ativo. E por que não há polo passivo?
Não há, por exemplo, como polo passivo, o Estado ou o Ministério Público ou qualquer outro órgão que compõe os quadros da República, porque não haveria legitimidade para que esses órgãos combatessem eventual erro judiciário, seja injudicando, seja erro improcedendo. Então não haveria legitimidade para que esses órgãos, seja o Estado, seja o MP, digladiassem contra o condenado que busca a recuperação do seu status dignitatis ou a correção do erro judiciário, que figurassem no polo passivo em defesa daquele erro, daquele equívoco, daquele que, como mencionando anteriormente aqui neste curso, Walter Acosta disse que é o maior medo dos penalistas, o erro judiciário. Tratando agora da participação do Ministério Público, vocês devem ter observado que eu até agora não elenquei o Ministério Público seja como legitimado ativo ou seja como legitimado passivo na revisão criminal. É isso mesmo. O Ministério Público não compõe a revisão criminal, seja oferecendo essa revisão criminal em favor do condenado, ou seja, figurando como polo passivo da revisão criminal, combatendo ali as alegações trazidas pelo condenado, pelo procurador habilitado ou pelos seus representantes legais. O Ministério Público, na revisão criminal, está limitado ao oferecimento de parecer. O próprio Código de Processo Penal determina que o Ministério Público emitirá parecer na revisão criminal, basicamente como o faz na apelação. Na apelação nós temos as razões e o recurso da apelação apresentado, depois o relator daquela apelação abre a oportunidade do Ministério Público oferecer, emitir parecer favorável ou contra aquela propositura daquele recurso. Na revisão criminal funciona mais ou menos da mesma forma. O Ministério Público está, portanto, limitado à emissão de parecer. E a própria lei, o próprio Código de Processo Penal, traz a palavra-chave dessa nossa discussão, parecer. A doutrina que defende que, pela revisão criminal ter sido alocada erradamente, equivocadamente, topograficamente como recurso, deveria-se então interpretar a possibilidade do Ministério Público atuar na revisão criminal, seja ativa ou passivamente. Esse entendimento é da Ada Grinove e do Dinamarco, que dizem que poderia, como legitimado ativo ou passivo, manejar revisão criminal ou defender-se na revisão criminal. Esse não é o entendimento mais adequado, porque se a lei quisesse trazer outro dispositivo, ela assim o faria. Poderia trazer qualquer outra palavra que não parecer, mas ela preferiu limitar a participação do Ministério Público como custos legis e não como parte ativa ou passiva. No meu livro, Ações Autônomas de Impugnação, no capítulo 3º, nós vamos abordar isso com bastante detalhes. Alguns países trazem a possibilidade de participação do Ministério Público, seja pro réu, seja pro società, seja como polo ativo, seja como polo passivo na revisão criminal. Aqui no Brasil, o Ministério Público está limitado à emissão de parecer. Não podendo, de forma nenhuma, oferecer a revisão criminal, seja pró e contra. Aqui é interessante a menção, então, do artigo que trata desse tema que nós estamos abordando agora, da emissão de parecer do Ministério Público, é o artigo 625, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. O NUT traz uma observação bastante interessante que nós já mencionamos aqui, acabamos de mencionar, que vale a pena a sua reprodução nesse curso, que tem essa observação de trazer um aprofundamento teórico e jurisprudencial. NUT diz da seguinte forma: quisesse a lei situar o Ministério Público como parte na revisão criminal, teria empregado a palavra adequada para expressar tal posicionamento, como resposta, contra-razões, oposição, jamais parecer.
Então, de tal forma que a função ministerial na revisão criminal é como custos legis, tá ok? Então nós podemos analisar então que por mais que a doutrina, parte da doutrina critique essa ausência do Ministério Público nessa ação autônoma de impugnação, essa é a interpretação que a lei gostaria que fosse dada, limitando a participação do MP aqui. Até por uma questão até de lógica, quando nós tratamos de uma parte opositora dentro do processo penal, que é o órgão de acusação, por qual motivo aquela decisão transitar em julgado por conta de uma propositura de uma denúncia pelo Ministério Público, houve a condenação, aquela condenação injusta, ou aquela condenação que deve ser reexaminada, e nós vamos analisar os requisitos para a revisão criminal, como agora uma parte que foi ativa buscando a condenação e promoveu aquela condenação, apesar da condenação ter vinda pelo Poder Judiciário, que tem o ius puniendi, ela só foi possível por conta da atuação ativa do Ministério Público. Como agora o Ministério Público pode oferecer revisão criminal pro condenado? Não faria sentido, né? Nós estaríamos ali criando um mise-en-scène de um órgão que é efetivamente acusatório, trazendo ali uma roupagem de um órgão imparcial, e nós sabemos que na prática isso é improvável, isso não acontece. O Ministério Público atua efetivamente como órgão de acusação, como oposição à defesa. Então não poderia ter legitimidade para tanto oferecer revisão criminal favorável ao condenado.